Maravilha, galera! Então vamos lá, estamos aqui analisando as contribuições sociais do artigo 195 da Constituição Federal. Paramos na primeira das 6 contribuições que temos que estudar aqui na parte constitucional, em que nós vimos que são as 3 primeiras em relação à empresa ou equiparada a ela, ok? Nós generalizamos aqui então para ficar mais fácil o entendimento. E a primeira contribuição social sobre a folha de salários. E entendemos muito bem a linha A aqui, ok? Maravilha! Galera, depois a segunda contribuição social aqui, que é de responsabilidade das empresas em geral, é em relação à receita ou o faturamento, ok? Sobre a receita ou o faturamento. Então, o total das entradas que a empresa tem, ela vai sofrer uma incidência da contribuição social sobre esta receita ou faturamento, não confundindo com lucro, porque depois ainda ela vai ter uma outra contribuição do lucro, que é conforme a gente vê aqui na linha C da empresa, ok? Inclusive, galera, a título de curiosidade, a linha B aqui, a segunda contribuição social que estamos vendo e a segunda da empresa, ela é a famosa PIS/COFINS, ok? O PIS/COFINS que nós conhecemos aí. E no caso da linha C, que é a terceira contribuição, também ainda estamos dentro das contribuições de responsabilidade da empresa, estamos diante da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido que a empresa vem a ter, ok? Então aí só para título de curiosidade, a gente não precisa se aprofundar nessas duas contribuições aqui, mas para você saber que a linha B é o PIS/COFINS e a linha C é o lucro, que é a CSLL. Legal? Cuidado, hein? Diferenciem bem aqui, galera. Receita e faturamento é o total, é o montante. Depois que você tirar as suas despesas, aí sobra para você o lucro, tá? De uma forma generalizada aqui para entendermos a diferença em relação a essas duas contribuições aí. Legal? Então tá aí, galera. Terminamos as 3 primeiras contribuições, que são, inclusive, as 3 contribuições que a empresa, de uma forma geral, tem a sua responsabilidade de contribuir para a Seguridade Social. Legal? Vamos continuar, porque afinal de contas nós já falamos inicialmente que o total das contribuições aqui seriam 6 contribuições que nós temos para estudar. Legal? Então, seguindo, galera, aí elas já estão aí na tela, as próximas contribuições sociais, ok? Além dessas 3 que ficaram para trás da empresa, agora saiu da empresa. Tudo bem? A responsabilidade da empresa já ficou para trás no primeiro momento, que a gente vai ver aqui logo à frente que possui a empresa, dependendo do ramo de atividade dela, ela vai ter mais uma contribuição social. Então, inciso segundo, galera, que é a quarta contribuição social que estamos estudando, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Que dispositivo legal aqui. Primeira coisa, galera, ele está falando da contribuição social do trabalhador e demais segurados, ok? Do trabalhador e demais segurados. Eu até diria, galera, que esse do trabalhador seriam os segurados obrigatórios. Os segurados obrigatórios. Obrigatórios. Que são aqueles, inclusive, galera, que a gente até citou, né, em blocos anteriores aqui, o empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial, tudo bem? Por quê, galera? Porque o conceito deles serem obrigatórios é o exercício de atividade laboral remunerada, não abrangida por regime próprio de previdência social, porque lembre-se que a gente está tratando de regime geral. Regime próprio em outra aula que nós já tivemos aqui, inclusive, que é lá do artigo 40 da Constituição Federal, que também foi alterado fortemente pela emenda constitucional 103, ok? Então, aqui, galera, seriam segurados obrigatórios. E quando ele fala demais segurados, aí a gente pode dizer que seria o facultativo, porque a característica do segurado facultativo, galera, é ele até exercer uma atividade laboral, mas ela não é remunerada por aquilo, ok? Facultativo. Podemos classificar até desta maneira. Ou seja, a gente entende que este inciso 2 do artigo 195 são as contribuições dos segurados, galera. Simples assim. Então, os 6 segurados da Previdência Social, eles contribuem para a Seguridade Social.
Então, inciso segundo, do trabalhador, os obrigatórios, e dos demais segurados, o facultativo, da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição. Isso aqui acontece, galera. Alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição. Vocês estão lembrados quando a gente viu o princípio do artigo 194, equidade na forma de participação do custeio, em que eu falei para vocês quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos? Sim, então é isso que acontece, galera, na Seguridade Social. Quando a gente está tratando dos diversos segurados aqui, até salvo o segurado especial, mas dos outros segurados, a gente tem aqui alguma certa escala de alíquotas para a contribuição, principalmente quando a gente fala de segurado empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, ok? Então, eles, à medida que eles vão ganhando mais, eles vão contribuir com uma alíquota maior. Isso foi um exemplo que eu dei para vocês quando nós estávamos no princípio da equidade na forma de participação do custeio, que é justiça. Que, em regra, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Então é isso que ele está trazendo aqui também em relação aos segurados, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição. Aí, galera, essa última parte é uma outra informação muito explorada em prova, muito importante. Olha só. Não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Galera, nós vamos chegar aqui em determinado momento que a gente vai acabar unindo os três regimes, né? Mas nós temos o regime próprio de previdência social, que daí vocês, servidores estatutários, vocês vão para regime próprio de acordo com o artigo 40 da Constituição Federal, a gente estuda lá em relação a esse regime, ok? Nós temos o regime geral de previdência social. Aí, este é o regime que estudamos aqui dentro da Seguridade Social na Previdência Social, legal? E nós temos ainda, galera, o regime complementar de previdência social, que a gente vai estudar quando chegarmos no artigo 202. A gente vai entender um pouquinho mais em relação ao regime complementar de previdência social, tudo bem? Eles, claro, galera, eles vão gerar benefícios que seriam aposentadoria, pensão, mesmo no regime complementar, legal? O regime complementar de previdência social, como ele é facultativo, é totalmente autônomo, então aqui a gente não vai discutir em relação se vai haver algum tipo de retorno para o regime complementar de previdência social. Não é o caso, então aqui a gente não discute. No regime geral de previdência social, galera, é o que ele está dizendo aqui nesse dispositivo. Não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedida pelo regime geral de previdência social. Então, se você está aposentado pelo INSS, vamos falar de uma forma clara, se você está aposentado pelo INSS ou recebendo uma pensão pelo INSS, você não tem incidência de contribuição social sobre esses benefícios que você recebe, ok? Não tem. É uma regra geral, existe exceção, mas não é o momento agora, em que você recebendo um benefício do regime geral do INSS, você não paga contribuição social, ok? Então aqui é o que a gente está vendo no dispositivo. Já no regime próprio, onde o examinador às vezes tenta te pegar, você tem que tomar cuidado, porque no regime próprio de previdência social pode incidir contribuição social, ok? Mas isso depende de diversos fatores, galera. E daí não vale a pena agora, né? Se você não viu esta aula em relação ao artigo 40, lá na parte da administração pública, 37 a 42, dá uma procurada aqui no canal, você vai encontrar essa aula que a gente também tratou na íntegra do 37 a 42, e lá eu explico com muito mais detalhes, no caso do regime próprio de previdência social, qual é a situação em que poderá incidir contribuição social sobre as aposentadorias e pensões lá no regime próprio. Aqui no regime geral não teremos. Por quê, galera? Porque existe uma regra que aqui ninguém vai contribuir acima do teto do regime geral, que hoje está próximo de R$6.000, e também, consequentemente a isso, em regra, ninguém recebe um benefício maior do que esse teto. Em regra, tem algumas pequenas exceçõezinhas aí, tudo bem? Mas então, de uma forma geral, por esse motivo é que no recebimento de aposentadoria e pensão no regime geral, não incide contribuição, galera, por favor. Por favor, você não pode confundir aqui os regimes. A mesma pergunta vai ter respostas diferentes a depender do regime, ok? Então aqui diferencie bem o regime próprio lá do artigo 40 da Constituição Federal com o que estamos estudando aqui, que tem a ver com o regime geral, a previdência social aqui. Tudo bem? Essa informação que está em verde aí na tela, legal? Então, esta é a quarta contribuição social, galera, que nós temos dos segurados. Podemos resumir dessa forma aqui
o inciso segundo, ok? Legal. E os dois últimos, que eu falei para vocês que são 4, né? Eu disse para vocês que são 4, 6, aliás, contribuições sociais, mas divididos, né, em 4 incisos, viu? Porque 3 estão contidas dentro das contribuições da empresa de forma generalizada. A próxima, galera, sobre a receita do concursos de prognóstico. Então, concurso de prognóstico é o nosso foco aqui. E o que seria concurso de prognóstico, galera? Não é o concurso que nós enfrentamos aqui, né? Porque o nosso não pode ser de prognóstico. O nosso tem que ser assertivo. A gente tem que fazer para passar ou até passar, ok? Galera, concurso de prognóstico, é você estar tentando adivinhar algo no futuro. É uma adivinhação. Então, quando você participa de um concurso de adivinhação. Como assim concurso de adivinhação? Muito simples. Você vai lá e joga nos 6 números da Mega Sena, ok? Você não está tentando adivinhar o que no sorteio futuramente vai acontecer, quais sejam os 6 números que constarão no sorteio? Sim, então isso é concurso de prognóstico, ok? Então as loterias em geral, galera, Mega Sena, aquelas lá de televisão que a gente tem, né, dependendo da tua região aí, Mega Mania, né, tem essas aí que passam nos domingos, né, que o pessoal faz ali a transmissão do sorteio aos domingos que você comprou aquela cartela durante a semana. Ali também é um concurso de adivinhação oficial, ok? Tem que ser oficial, o jogo do bicho não entra aqui então, tudo bem? Outro exemplo que já caiu em prova, corrida de cavalo. Sim, porque quando você vai no prado de cavalo, galera, e lá você vai verificar lá os cavalinhos nas raias, você vai lá e aposta, ó, eu quero apostar no cavalo da raia 3. E na hora que der a largada, vamos ver se o cavalo da raia 3 é aquele que vai chegar em primeiro lugar. É um concurso de prognóstico, você está tentando adivinhar qual é o cavalo que vai chegar em primeiro lugar, tudo bem? Então, sobre a receita de concurso prognóstico, é isso, galera, beleza? Inclusive, quando você for na lotérica, dá uma olhadinha lá naquele canhotinho onde você faz as anotações, vira ele que você vai ver lá que vai estar dizendo que uma parte da arrecadação vai ser destinada para a Seguridade Social, que é exatamente isso aqui que estamos vendo na Constituição Federal. Tudo bem? Legal. E o inciso 4º e 6º, não perco as contas aí, e a 6ª contribuição social é do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Galera, primeira coisa, tá falando do importador, não do exportador. Tem muitas questões de prova que o examinador vai colocar, que vai haver uma contribuição social do importador e do exportador. Se você já estuda a parte tributária, fica mais tranquilo, porque você sabe que a tributação ela é meio que desonerada no caso da exportação, para que a gente possa ter uma competitividade no mercado internacional, ok? Então guarda aí, galera. A exportação a gente tenta desonerar ela ao máximo, porque senão o Brasil não consegue, frente aos outros mercados internacionais, ser competitivo dentro dos ramos de atuação. Então, por isso que a importação é que vai incidir aqui a contribuição social, tudo bem? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, tem muita gente que confunde, e eu já vi isso também o examinador tentar te derrubar em prova, galera. Nós estamos falando de contribuições sociais. Porque existe, galera, o imposto chamado imposto de importação, o II. O imposto de importação é outra categoria, é outra espécie de tributos, tudo bem? Então, este importador paga o imposto de importação? Paga, mas não tem nada a ver com o que está aqui. Aqui, na verdade, não perca o foco. O que a gente falou lá em cima, que nós vimos aqui no CAPT. Olha que está aqui no final do CAPT, das seguintes contribuições sociais. Então, isso é uma contribuição social do importador de bens ou serviços do exterior, ok? Não é imposto de importação. Por favor, cuidado. Legal? E galera, vejam que é do importador, não do exportador, e não é imposto, é contribuição, de bens ou serviços. De bens ou serviços, porque já teve aluno que em prova acabou errando essa questão, porque estava serviço e falou assim, puxa vida, mas importação de serviço acho que está errado, acho que é só importação de bens, porque é o mais comum de nós vermos, né, galera? Então por isso até que eu conto uma historinha aqui, para que você guarde e você não esqueça. Teve um período em que eu tinha uma grande amizade assim, com o pessoal da área gráfica, né, em que tinha uma grande marca, talvez você aí já deve ter trabalhado já nessa área gráfica, né? Tem uma grande marca de impressoras offsets que é Heidelberg, lá da Alemanha, tudo bem? E daí, este colega nosso, que tem até hoje, né,
uma indústria gráfica, ele comprou, adquiriu uma máquina lá super top, a máquina de linha, máquina de última geração que tinha, em termos de produtividade, de otimização de trabalho, e ele trouxe essa máquina, tudo bem? Então veja, ele importou o bem, vai ter que pagar a contribuição social? Vai ter que pagar, legal. Aí, quando ele foi instalar a máquina aqui, galera, no Brasil, não tinha técnico habilitado para trabalhar com aquela máquina, para colocar a máquina para funcionar, para dar um treinamento para o impressor offset. Por quê? Porque era uma máquina muito nova no mercado, não tinha chego no Brasil ainda. Aí ele precisou entrar em contato com a Heidelberg lá na Alemanha para que mandasse um técnico deles lá, para que viesse para cá, treinasse o técnico aqui para poder fazer essa manutenção da máquina, verificasse ali a instalação da máquina, estava tudo ok, desse treinamento também para os impressores do offset, e aí este técnico veio e depois retornou. Logicamente que o empresário teve que fazer o pagamento dessa prestação de serviço. E vejo, galera, foi uma importação de serviço. Então eu sempre conto essa história depois que um aluno perdeu essa questão em prova, porque me deu realmente uma dor no coração. Porque, de fato, né, a gente tende a imaginar assim, bom, importação de bens é fácil de entender. Agora, importação de serviço, então eu dou esse exemplo para vocês aí que acabou acontecendo comigo, que vai ajudar também vocês a guardar esse contexto e não perderem questões aí em prova, beleza? Então tá aí, galera. Fechamos as 6 contribuições sociais trazidas pelo artigo 194. 3 lá da empresa, né, de uma forma generalizada, e as outras 3 que nós vimos. A da empresa, sobre a folha de salários, sobre o faturamento ou receita, sobre o lucro, dos segurados, do concurso de prognóstico e do importador de bens ou serviços. Tá aí, galera. São contribuições sociais que despencam em prova e são essas que a Constituição Federal diz que vão financiar a Seguridade Social de uma forma direta, porque essas contribuições vão entrar diretamente no cofrinho da Seguridade Social. Legal? Tudo bem até aqui? Maravilha, galera. Vencemos então os 2 primeiros artigos, na verdade faltam os parágrafos, né? Mas vencemos assim o caput e os incisos dos 2 primeiros artigos, que eu diria que desta parte inicial da Seguridade Social é o que acaba mais sendo cobrado em prova e que nos dá um grande norte para o entendimento da Seguridade Social nos dispositivos seguintes da Constituição Federal. Parabéns aí para todos vocês, galera. Vamos nos debruçar agora em relação aos parágrafos que nós temos aqui na Seguridade Social. Legal? Bora lá? Então tá aí, parágrafo primeiro. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Sim, galera, porque olha só, nós não vimos no caput do artigo 195 que, da forma indireta de financiar a Seguridade Social, são através dos orçamentos da União, dos estados, DF e dos municípios. Tudo bem? Então vejam, galera, que a própria Constituição Federal está dizendo que todos os entes federados terão responsabilidade de destinar a parte orçamentária deles para a Seguridade Social, nas suas 3 espécies: saúde, previdência e assistência. No primeiro momento, guarda assim, daqui a pouco a gente vai ver que tem uma exceçãozinha, mas os próximos parágrafos aqui vão nos trazer. Então assim, galera, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o que cada ente federado destina para a Seguridade Social vai constar do seu próprio orçamento e não vai constar do orçamento do ente federado acima dele. Tudo bem que sabemos que não tem hierarquia, né? Mas quando a gente está falando de programas e repasses, daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, isso parte do âmbito federal, passa para os 26 estados mais Distrito Federal e, consequentemente, chega aos mais de 5.500 municípios. Legal? Então vejam, galera, aqui o que ele está dizendo que o que a União for destinar para a Seguridade está no orçamento da União. O que os 26 estados do Distrito Federal forem destinar à Seguridade está no orçamento de cada um deles. Não vai constar do orçamento da União, não vai integrar, os dinheiros não se misturam aqui. É isso que esse dispositivo está falando, porque senão poderia ser o seguinte, galera. A União então repassa para os 26 estados e mais o Distrito Federal. Vamos dizer o seguinte, que ele repassa um valor, até ficar fácil os cálculos, R$1.000 para cada um das unidades da federação, os 26 estados mais o Distrito Federal, tudo bem? Ele repassa. Daí o Estado diz o seguinte: nós vamos gastar na Seguridade Social aqui, nós vamos ver que é só na parte da saúde e assistência, já vamos entender por quê, tá? A gente vai gastar aqui na saúde e na assistência milão. É o orçamento que a gente vai destinar. Só que ele recebeu o repasse da União de 1.000. E ele está destinando só 1.000, então peraí. Então, na verdade, ele está destinando o valor que é da União, que não é dele. Tudo bem? Então, é isso que o parágrafo primeiro quis dizer aqui, que as receitas dos estados, do Distrito Federal, dos municípios,
destinadas à Seguridade constarão dos respectivos orçamentos de cada um, não integrando o orçamento da União. Da mesma maneira, a União também não pode dizer o seguinte, o inverso aqui também é válido, né, galera? A União também não pode dizer o seguinte, nós vamos gastar 27 mil com Seguridade Social. E daí ele sabe que cada uma das unidades da federação vão destinar 1.000. Então ali no cômputo geral, quanto nós teríamos? 27 mil. Também não pode, porque então o que é destinado, que a União ela tem que destinar a obrigatoriedade dela, também não vai estar integrando nenhum dos outros orçamentos, ok? Na verdade vai estar integrando em forma de repasse, mas não deve ser considerado para aquele a qual é obrigatório que seja destinado por parte dos estados, Distrito Federal e municípios, beleza? Então é isso aí que o parágrafo primeiro está nos trazendo aqui, galera, de informação, legal? Show! Vamos para o próximo. Deixa eu só arrumar a telinha aqui para nós. Só um minutinho, galera. Para corrigir aqui, para ficar vocês enxergarem na íntegra aqui o dispositivo. Só um pouquinho. Aí, legal. Aí, legal, galera. Parágrafo segundo. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência. Já conhecemos muito bem o tripé que forma a Seguridade Social. Tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretriz Orçamentária, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Maravilha. O que ele está dizendo, galera? Então que o orçamento vai ser elaborado de forma integral, de forma integrada. Como assim integrada? Porque um responsável da saúde, um responsável da previdência, um responsável da assistência sentam para elaborar o orçamento. Tudo bem? Muito simples. Normalmente a gente está falando aqui dos ministros de cada área, ou até mesmo secretários em alguns casos no âmbito federal, como atualmente nós temos uma Secretaria da Previdência e não o Ministério da Previdência. Legal? Isso a gente estuda até lá na parte de direito administrativo. Então, é isso que ele está falando. O orçamento vai ser elaborado de forma integrada. Então, eles sentam em conjunto e elaboram o seu orçamento. Tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas onde, galera? Na Lei de Diretriz Orçamentária. Pessoal, nós não acabamos de estudar isso aqui um pouquinho mais acima. Deixa eu até buscar aqui para nós, ó, bem rapidinho. Bem rapidinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu só pegar isso aqui. Só um pouquinho. Replicar aqui embaixo para nós. Só um pouquinho, galera. Aqui. Isso, maravilha. Então, olha só, galera. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social. Fácil aqui. Tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretriz Orçamentária. Tá aqui, ó, galera. É LDO. É isso que ele falou. Só que ele está falando da elaboração da LOA. Só que isso aqui eu já falei para vocês, galera. Eu já disse para vocês que a Constituição Federal ela vai dar os ditames orçamentários. Aí nós temos legislações infraconstitucionais que vão tratar de alguns aspectos orçamentários de finanças públicas. Posteriormente, o PPA é elaborado pelo chefe do Poder Executivo, assim como também a Lei de Diretriz Orçamentária e, no final, a Lei Orçamentária Anual, ok? Então, o que ele está dizendo? Que o orçamento ali, a LOA da Seguridade, vai ser elaborada de forma integrada, com as 3 espécies da Seguridade, e eles vão ter que respeitar as metas e prioridades estabelecidas onde, galera? Na LDO, que está logo acima da LOA. Nós tínhamos falado isso antes já, quando nós tínhamos utilizado aqui os instrumentos orçamentários, tudo bem? Então, muito tranquilo de entender. Então, a LOA vai ser, olha o nome, é Lei de Diretriz Orçamentária. Ela dá diretriz para que o orçamento seja elaborado. Então, por isso que a LOA tem que respeitar a LDO tem que respeitar o PPA tem que respeitar as leis de finanças públicas e de orçamento público, e as leis precisam não contrariar também, por fim, a Constituição Federal, ok? Há uma hierarquia aqui. Até porque a gente está falando de hierarquia de normas, porque tanto o PPA, o LDO e a LOA são leis de iniciativa do chefe do Poder Executivo e que precisa passar pelo crivo do Poder Legislativo, legal? E por fim, assegurada a cada área a gestão de seus recursos, olha que legal. Então, para elaborar em conjunto. No ano seguinte, através dos 2/10, que são enviados, né, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, aí cada área se responsabiliza pela gestão do seu recurso. Então, elabora em conjunto,
na hora de executar o orçamento no ano seguinte, aí cada área executa o seu. A saúde executa o dela, a previdência executa o dela e a assistência executa a dela. Beleza? Tranquilo aqui, galera? Parágrafo segundo? Maravilha! Parágrafo terceiro. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Legal. Então ele está falando aqui que quem está em débito com a Seguridade, então a pessoa jurídica em débito com a Seguridade, ou seja, nós não vimos lá, galera, as 6 contribuições sociais, ok? Se a pessoa jurídica não tiver feito o pagamento, ela estará em débito com a Previdência, ok? Como estabelecido em lei, não poderá. Não, então não aqui é importante. Então o que essa pessoa jurídica não vai poder fazer? O que essa pessoa jurídica não vai poder fazer, galera? Contratar com o poder público. Não vai poder contratar. Não vai poder receber benefícios desse poder público ou incentivos fiscais ou creditícios. Galera, o que está acontecendo aqui? A pessoa jurídica que está em débito com a Seguridade Social, o poder público fica de mal. Fica de mal. Não pode participar da licitação, que é o contratar. Não pode receber nenhum tipo de benefício. Não pode receber incentivo fiscal. Sabe quando há uma renúncia fiscal, uma isenção fiscal? Não vai poder. Ok? Isso é comum de empresas que vão se instalar, por exemplo, em estados, ou empresa, né, que vai ter uma nova fábrica, daí ele busca um incentivo fiscal, né, uma certa renúncia fiscal, uma isenção fiscal, uma anistia fiscal, para que ele possa ali desenvolver aquela atividade dele. Em contrapartida, ele vai gerar empregos, né, ele vai gerar outros tributos futuros, ele vai fazer a economia do local girar, mas se ele tiver em débito com a Seguridade Social, não vai receber. Ou creditícios. Então, por exemplo, ele vai buscar um empréstimo junto ao Banco do Brasil, um empréstimo junto à Caixa Econômica, um empréstimo junto ao BNDES, um empréstimo junto à BRDE, um empréstimo junto, como o caso aqui do Estado do Paraná, na Fomento Paraná. Não vai conseguir. É isso que ele está falando. Por quê, galera? Porque quando a gente estuda a legislação infraconstitucional, existe a chamada certidão negativa de débito. Então, estas empresas aqui, no momento que eles vão participar da licitação, pedir um empréstimo perante o poder público, pedir um benefício perante o poder público, tem que demonstrar as certidões negativas de débito e ele não vai conseguir, porque estará em débito. Então, guarda isso. A pessoa jurídica que não estiver pagando algumas daquelas contribuições, né, daquelas contribuições lá que nós vimos agora há pouco, ela não vai conseguir ter contato com o poder público, porque não terá uma certidão negativa de débito em relação aos pagamentos das contribuições sociais. Tudo bem? Legal? Então tá aí. Esse é o parágrafo 3º, galera. O parágrafo 4º, senhores. O parágrafo 4º, a gente vai parar aqui. Por quê? Né, já está dando a hora da gente fazer o nosso break aqui, para que você realmente consiga assimilar bem o conteúdo, né? Vamos com calma, vamos com tranquilidade, porque esse parágrafo 4º eu preciso de um bom tempo aqui para te explicar qual é o funcionamento dele aqui no âmbito de novas contribuições sociais, porque nós precisamos nos remeter, como vocês estão vendo aí, ao artigo 154.1 da parte tributária na Constituição Federal, e aí a gente precisa fazer alguns ajustes para você compreender com muita tranquilidade o que esse dispositivo está nos trazendo, ok? Mas, então a gente faz um intervalinho, já retornamos, dá uma descansadinha um pouquinho, a gente já volta para continuarmos a partir do parágrafo 4º aqui do artigo 195 da Constituição Federal. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.